Olá, amigos do canal History of Science, é um prazer estar com vocês. Saudação da Cinemateca Brasileira. Sou Gabriela Queiroz, diretora técnica, uma saudação de toda a nossa equipe, uma saudação aos colegas da Universidade de Coimbra, da Universidade de Aveiro. Vamos falar um pouco do que é essa instituição, né, que hoje é o principal arquivo de filmes do Brasil, responsável, né, pela custódia, pela preservação e pela difusão de um extenso e valioso acervo audiovisual. Bom, a Cinemateca Brasileira é uma instituição que completou agora em 2022 76 anos. As suas origens remontam à década de 40, segunda metade da década de 40, com o segundo Clube de Cinema de São Paulo, né, uma associação dedicada à promoção da cultura cinematográfica, formada por um grupo de intelectuais, entre eles Paulo Emílio Salles Gomes, considerado o fundador da Cinemateca Brasileira. Houve uma ação antes do segundo Clube de Cinema, que foi o primeiro clube, fundado em 1941, mas que teve pouco tempo de vida. Era um contexto da ditadura do Estado Novo, então ele foi criado em 40 e 41 ele foi fechado pelo Departamento de Imprensa e Propaganda. Bom, de lá para cá foram muitos desafios até a constituição daquele que a gente chama Cinemateca Brasileira, né? Uma cinemateca que guarda esse patrimônio audiovisual. Então, ela começa como uma entidade privada, né, dedicada, sobretudo, à difusão, à promoção da cultura cinematográfica. Somente nos anos 80 é que ela é incorporada ao governo federal, depois de décadas de batalha pela sua sobrevivência, pela constituição, né, de um acervo repertório, né, que guarda a memória artística e a memória histórica, né, registrada em diversos documentos audiovisuais. Então, em 84, ela se torna, então, uma instituição pública vinculada ao governo federal. E de lá para cá, os desafios continuam intensos, né? É um trabalho custoso, esse trabalho de prospectar os filmes, os registros, os documentos audiovisuais, dar o devido tratamento a todo esse acervo e colocá-lo, por fim, à disposição da sociedade para a fruição, né, cultural e artística, mas também para o desenvolvimento das pesquisas, sobretudo das pesquisas históricas em diversas áreas. Então, esse é um pouco um breve resumo do que foi a trajetória da Cinemateca Brasileira até aqui. Recentemente tivemos uma crise sem precedentes na história da instituição, que teve início em 2020, que levou à paralisação de suas atividades por quase 2 anos, mais precisamente 16 meses, onde não houve um monitoramento, um acompanhamento, um tratamento desse acervo, mas foi um momento que se viu uma grande mobilização dos poderes públicos e da sociedade civil em prol dessa instituição, o que denota um reconhecimento da sua importância, de tudo aquilo que ela guarda aqui, de tudo aquilo que ela pode oferecer para a sociedade. Lembrando que a Cinemateca ela é um espaço, né, museológico, que tem a sua função arquivística, né, sobre todo esse acervo que aqui que é guardado. Ela tem uma função de formação de público, formação de cultura cinematográfica, através das suas atividades de programação, que acontecem aqui na sua sede, mas também aquelas ações que ela consegue colaborar, inclusive com outras cinematecas, outras instituições, com seus pares no Brasil e no exterior. E ela também é um espaço de lazer e cultura de uma forma mais ampla, para as pessoas que residem na cidade de São Paulo, que é onde está instalada a sua sede. Então, ela opera nessas três chaves. Conseguimos reabrir a Cinemateca como resultado de toda essa mobilização que ocorreu, com uma participação
efetiva e expressiva da sociedade civil, não só da classe cinematográfica, e de lá para cá tem sido um trabalho árduo, mas um trabalho muito gratificante, porque as áreas técnicas, né, que representam, digamos, o coração da instituição, que são as responsáveis pelo cumprimento da sua missão de preservação e difusão, foram reconstituídas. Então, hoje o acervo está sob um monitoramento contínuo. Conseguimos retomar parte do nosso laboratório de imagem e som, um parque técnico único no Brasil, porque quando a gente fala de cinema, a gente está falando de reprodutibilidade, então é preciso, né, garantir a reprodutibilidade desses filmes que estão aqui nos seus mais variados formatos, pegando desde do primeiro suporte, né, utilizado para a produção, o nitrato de celulose, até os arquivos digitais que hoje chegam à instituição. E entre esses dois polos, a gente tem inúmeros outros suportes e formatos que precisam ser acessados, que precisam ser duplicados, que precisam ter o seu conteúdo identificado e contextualizado, justamente para poder oferecer esse conteúdo informacional da melhor maneira possível para a comunidade. Isso falando da parte de preservação. A parte de difusão também conseguimos reconstituir, conseguimos normalizar a programação da Cinemateca nas salas de cinema. Um desafio trazer de volta as pessoas para a sala de cinema depois de todo esse período que a gente viveu com a pandemia, com transformações muito rápidas, né, no jeito de se consumir audiovisual, sobretudo depois, né, do boom das plataformas de streaming. Então, esse ano foram mais ou menos 60 mil pessoas que estiveram na Cinemateca para usufruir das suas atividades. Então, a gente consegue devolvê-la para a sociedade ao final desse ano de 2022 com um saldo bastante positivo, assim como um espaço museológico e um espaço de lazer e cultura e formação cinematográfica. Vamos falar um pouquinho de como é o acervo da Cinemateca, né? O que a gente chama de patrimônio audiovisual que aqui é guardado. Então, quando a gente pensa esse patrimônio audiovisual, em primeiro plano a gente está falando da coleção fílmica, né? Os documentos audiovisuais, sejam eles os filmes de ficção, os filmes documentários, produções oficiais, produções independentes, produções amadoras, os cinejornais, os filmes domésticos, os filmes publicitários. Você tem todo um sistema de catalogação para você conseguir classificar o documento audiovisual que chega à Cinemateca. Isso falando da categorias relacionadas à obra audiovisual. Você ainda tem uma parte da catalogação que se dedica a identificar os aspectos técnicos daquele artefato que entra na instituição. Então, o seu suporte, a sua técnica de registro, né, o seu formato, você opera nessas duas chaves. Então, esse é o coração digamos assim, do acervo, né? A parte principal do acervo. A gente está falando de mais ou menos 250 mil rolos de filmes e centenas de mídias em vídeo e digital que entram na instituição e passam por um tratamento específico, né? Elas são armazenadas de acordo com as suas características originais e seu estado de conservação. Então, nós temos reservas técnicas, né? Depósitos climatizados, muitas vezes conhecido como as famosas geladeiras dos arquivos de filmes, que são ocupadas pelos materiais segundo as suas características. Todo esse acervo passa por uma revisão técnica periódica, justamente para identificar o status, né, o estado de conservação do suporte e, imediatamente, a adoção de medidas voltadas à duplicação,
daquela mídia. A restauração daquela obra audiovisual é um processo mais complexo, mas, enfim, como eu falei, é você garantir a reprodutibilidade desse documento audiovisual por um longo período de tempo. E você também tem toda uma parte de catalogação do conteúdo. Então, é preciso identificar em que época aquele filme foi feito, porque todos os agentes envolvidos na produção daquela obra audiovisual, do que ela trata, você fazer uso de um vocabulário controlado para que seja possível o resgate da informação por diferentes chaves de acesso. Então, isso é uma equipe específica dentro da Cinemateca, a equipe da Filmografia Brasileira, cuja missão é justamente essa de, né, promover uma atividade censitária de tudo que foi produzido no país, desde o primeiro cinema até os dias de hoje. Além disso, como eu falei, você tem os filmes domésticos, os cinejornais produzidos pelo Estado, que vão dar conta de N aspectos da sociedade brasileira, aspectos políticos, econômicos, aspectos sociais, enfim, da cultura em geral. É um manancial imensurável de informações e de registros de diferentes décadas. Então, esse é um pouco o perfil da coleção audiovisual que reside aqui na Cinemateca. Só que, quando a gente fala do patrimônio audiovisual, a gente precisa expandir um pouco o conceito. Então, a instituição, e isso é uma preocupação que vem desde as suas origens, ela se preocupa não só com a prospecção e o recolhimento das obras, dos documentos audiovisuais, mas de uma série de outras tipologias documentais que vão amplificar o conhecimento cinematográfico, audiovisual de determinado período. Então, a Cinemateca Brasileira, por exemplo, tem um centro de documentação e pesquisa que reúne, dá todo o processamento técnico a uma coleção de mais ou menos 1 milhão de itens documentais, que se dividem no acervo bibliográfico, que daí vai reunir a produção editorial, a produção historiográfica do campo cinematográfico e audiovisual no Brasil e no exterior, então sempre tem que amplificar, né, inclusive para ver os distanciamentos, as influências, as relações, enfim, te permite estudos comparados entre uma filmografia e outra. Você, nesse acervo bibliográfico, você tem uma coleção especializada de periódicos de cinema, né, de cinema e audiovisual, também do Brasil e no exterior, diferentes países, coleção de folhetos de sala de cinema, enfim, uma coleção de roteiros que chegam em doação para a instituição. Esse acervo documental, ele ainda reúne um outro grupo, que é o acervo arquivístico, que é onde eu vou reunir, aí já na teoria da arquivística, conjuntos documentais mais orgânicos. Então, eu vou ter os fundos pessoais e institucionais, que são o quê? São os conjuntos de documentos produzidos por uma pessoa física ou jurídica que atuou no campo do audiovisual. Então, o primeiro critério para que esse acervo seja incorporado na Cinemateca é ter uma relação, né, com a história do cinema nacional, com a história do audiovisual brasileiro. Só que, ao reunir o fundo arquivístico dessa pessoa ou de uma empresa, eu extrapolo o audiovisual. Então, é possível também que daí eu resgate a biografia dessas pessoas, né, que atuaram no campo de uma forma mais ampla. Então, o acervo que uma cinemateca detém e é sua obrigação guardar por tempo prolongado, né, a guarda prolongada, dar o devido processamento técnico e garantir o seu acesso, ele é um pouco mais amplo, ele extrapola o documento audiovisual. Se você gostou, deixe o like, compartilhe e assine o canal. Para receber notificações de novos vídeos, clique no sininho.